Assim vai dar bom. Quem mora no interior sabe que aqui chove, né? E depois a internet já não funciona. Que em Mossoró cai um pau d'água hoje de manhã. E agora há pouco, então a internet tava travando, mas já deu certo. Esperar a galera voltar, vai dar bom. A gente é resistente, a gente é resiliente, gente. Se a gente lida com o Enem e com o INEP, a gente lida com a internet que cai. E somos firmes nesse propósito, não é isso mesmo? E é isso, vai dar bom. A galera já tá entrando aqui, esperar a Lívia entrar. Ai, e aí, galera, como é que vocês estão? Tão animados? Já vão mandando pergunta aqui, viu? Pra gente responder. Ó, a Lívia entrou aqui. Eu vou colocar ela. Temos controle. É sobre isso. Já chamei a Lívia aqui. Opa! Oi, gente! E aí? Galera, confirmem aqui nos comentários se vocês escutam e veem a gente direitinho. Eu tô meio cortada mesmo, mas é porque eu tô tendo que segurar o celular com a mão. Então, desconsiderem. Gente, que maravilhosa, que privilégio! Tô me sentindo famosa, famosíssima. Tudo ok com o som, galera? Pronto, Bia confirmou aí. Olha aí, rapaz. E aí a gente já vai começar, né? Porque aqui não tem negócio de enrolação. Como aqui tem conteúdo, a gente não precisa enrolar para falar, né? E eu já queria, né? O nome dessa live, assim como os outros podcasts que a gente estava fazendo, é como eu passei em medicina. E aí, né? Cada pessoa tem sua experiência pessoal, tem a sua história, tem a sua trajetória. E eu já queria, né, que a Lívia fosse contando um pouquinho para vocês sobre a história dela, né? Sobre quem ela é até chegar aí onde ela chegou hoje. Aí eu vou deixar a palavra com ela porque eu não tenho nada a dizer hoje, só escutar. Tudo bem, gente? TT, se eu estiver falando demais, você pode interromper, porque eu falo um pouco demais. Sim, senhora. Então, gente, eu sou a Lívia, algumas pessoas aqui já me conhecem. Eu tenho 26 anos, estou atualmente eu sou estudante de medicina, sou bolsista da Uninove de Guarulhos. É, a minha história, ela não é linear, assim como o processo não é linear, a minha história também não foi. Eu vivi muitas coisas antes de entrar na medicina, de decidir voltar a estudar para o vestibular. Eu, os meus pais são técnicos de enfermagem, então desde sempre eu tive contato com a área da saúde, mas são muitas questões envolvidas e eu venho de uma cidade de interior, de uma família não rica, de uma família classe média baixa, então a gente sabe quão é difícil sonhar com ser médica, vivendo esse contexto social, econômico. Então, essa era uma realidade muito distante da minha, muito, muito. Então, eu fui procurar alguma outra coisa que eu pudesse ter alguma relação com a área da saúde, que eu contato com as pessoas, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. E aí eu fui fazer serviço social, cursei 4 anos de serviço social na UF e foi um período de estágio, enquanto eu estava estagiando, que eu ia para os hospitais, que eu tive contato com adolescentes. Foi nesse período que eu me vi numa situação onde eu não queria trabalhar enquanto assistente social, que eu consegui me enxergar em outro lugar, sabe? Foi aí que o sonho da medicina se tornou real. Então ele veio antes da minha aprovação, mas não foi um processo que me foi dado desde sempre, porque algumas situações nem deixam a gente sonhar com alguma coisa desde sempre, né? Poder sonhar com alguma coisa já é um privilégio muito grande. Então, quando eu consegui sonhar com isso, imediatamente eu tomei uma decisão também. Eu tinha 24 anos. E eu falei, é preciso coragem, então foi uma decisão de coragem. E aí eu tranquei o curso de serviço social, fui voltar a estudar para o vestibular. Eu tinha saído do ensino médio há 9 anos
E aí era tudo um desafio, assim, né? Tipo, ver matérias que eu vi há muitos anos atrás e como que ia ser isso. É, aí, outra coisa, eu conversei com a minha mãe, meus pais são separados, né? Então, eu conversei com a minha mãe e ela me apoiou, assim, no início ficou com medo também, né? E aí eu não tinha grana para pagar um cursinho presencial. E muito menos para sonhar em pagar R$ 9.000 de mensalidade. Então, foram coisas objetivas, assim, na minha cabeça. Falei, bom, eu consegui sonhar com isso, eu consegui acreditar que eu sou capaz e que é possível a mim isso, que isso pode ser sim a minha realidade. E agora eu preciso estudar para isso em casa, então eu preciso me organizar para que isso seja possível. E não tinha grana para fazer cursinho particular, então foi objetivo. Assim, eu falei, eu preciso estudar, não posso pagar uma faculdade de medicina, quero isso. Então, bora começar, que em algum momento a gente precisa começar, né? E aí, no primeiro ano, estudando em casa, eu assinei algumas plataformas online, mas foi um ano assim de descoberta, assim, descoberta dos vestibulares, de como funcionava, de como era o processo, do que eu precisava estudar. Então, foi um ano assim que me que exigiu muito de mim. Eu tive que assistir muitas aulas, porque essa coisa de fazer muitas questões ainda não era possível, porque eu não tinha nenhuma base, nenhum conteúdo assim solidificado dentro de mim. E aí foi assim um ano de experiência. Nesse mesmo ano eu passei para um concurso público que aí me deixou muito abalada, assim, né? Porque eu tenho 26 anos e eu não tenho. Eu tenho muitos privilégios, como o de poder estudar e voltar a estudar com a cidade, mas não tenho tantos quanto gostaria de ter. Então, é uma coisa de ganhar dinheiro, mexe um pouco com a gente, né? E aí eu decidi não assumir esse cargo de concurso público para mergulhar nessa coisa de vestibular e nesse sonho de medicina. E foi com a nota desse primeiro ano, né? Que foi o Enem de 2019, que foram as minhas duas experiências com o Enem, a de 2019 e a de 2020. Foi nesse Enem de 2019 que eu fiquei com 702 e um pouquinho. E no Enem de 2020, aí eu sabia que não ia dar, então eu falei, bom, preciso voltar a estudar de novo, porque no SISU eu sou ampla concorrência, eu tenho direito para a Uni porque eu fui bolsista há muitos anos atrás na, na minha cidade, né, que eu fazia uma escola pública e não tem professor, como é a realidade de muitas pessoas, né, do nosso país, não tinha professor. E aí a dona dessa escola era amiga da minha avó, quando minha avó ainda era viva, e aí falou, não, a gente dá uma bolsa para a Lívia e tal, e eu fui ser bolsista dessa escola. É... E aí eu consegui, né, eu tenho a minha bolsa de 100%, na Uninove de Guarulhos, e aí. Mas, assim, tem essa relação com a faculdade federal também, e aí eu voltei a estudar para o Enem para tentar entrar na faculdade federal pelo SISU. E foi em 2020 que eu tive um estudo muito mais ativo, um estudo muito mais voltado para as minhas necessidades e para as minhas dificuldades, porque eu consegui enxergá-las no ano de 2019, eu consegui perceber quais eram as minhas dificuldades e continuei estudando em casa. É... E, e foi isso, estamos aqui. Eu participei do SISU 1 e aí foi uma. Alguns chamam de loucura, mas para quem já fez loucura até aqui, mais uma para fechar o pacote, assim,
foi que eu tinha nota para passar em algumas universidades durante o SISU 1, só que uma das faculdades dos meus sonhos, ela só abria agora no SISU 1. E embora a nota de corte dela tivesse muito alta, eu escolhi deixar lá para. Porque, bom, ela só abria agora e eu sentia a necessidade, porque eu olhava para ela todos os dias, tinha uma fotinha dela enquanto eu estudava, então eu falei, cara, é Tem isso. cara de UFMG. Eu acertei ou eu errei? Eu Que isso, vacilei. era a URGS. Famosa, famosa, famosa. E aí, mas assim, no meio do ano, tu tem outras possibilidades, assim, tu pensa em quais no meio do ano? Então, no meio do ano eu vi que algumas de Minas estavam bem próximas à minha nota, algumas da Bahia também, algumas do interior do Rio Grande do Sul também. E aí eu pretendo colocar para essas, assim, eu vou escolher duas que me agradam, que eu acho boas, sabe? Então é provável que eu mude no meio do ano de faculdade, mas é isso. Arrasou. E aí, gente, acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Tá me ouvindo bem, Lívia? Tá ok o som aí? Tá ótimo. E assim, eu acho que alguns pontos importantes, né? A Lívia não comentou, até a pessoa perguntou aqui agora. A Lívia, ela subiu 90 pontos de média, de um ano para outro. E aí, você talvez pense assim, então ela contou a história dela aqui, então já desbanca comentários do gênero. Então ela estudou no melhor cursinho do país, pagando R$ 2.000 por mês, tinha as melhores apostilas, e a gente já vê esse discurso caindo por terra, né? De que é muito mais sobre o que você faz com o que você tem do que sobre o que você tem, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito importante ser dita. E outra coisa que responde muitas perguntas, né? Será que dá para subir 50 pontos em um ano? Será que dá para subir 20 pontos em um ano? É lógico que isso é uma coisa importante ser dita. Subir de 600 para 700 é mais fácil que subir de 750 para 780. Realmente é mais difícil. Mas assim, ela subiu de 700 para 800 praticamente. Então, assim, ela pegou o fácil com o difícil, com o que era fácil, com o que era mais difícil, e deu uma. Subiu. Foguete não tem ré, né? Foguete não tem ré, com certeza merece aí passar em uma faculdade excelente. Inclusive, partilho muito desse sentimento de você optar por uma universidade que você sente que vai valorizar a sua nota, né? É aquela coisa. Eu vou para a melhor universidade que eu tenho condições de ir, considerando a minha nota. Né? Foi o mesmo pensamento, a mesma linha de raciocínio que eu tive. E aí eu queria perguntar uma coisa, né, que é justamente o sentido dessa live, né? Como eu passei em medicina. Qual foi, no caso, a estratégia que você aplicou depois dos seus 700 para que você pudesse ter esse avanço tão significativo, mesmo com uma TRI em tese mais baixa? Né? Porque foi muito engraçado, porque a gente, pela TRI, a gente não, a nota de corte vai cair. A gente tem essa suspeita por conta da TRI, às vezes assim, 90 foi um avanço muito grande. Eu queria saber o que foi que você aplicou no seu 2020 que foi diferente de 2019. Então, em 2019, mesmo estudando em casa, eu segui um cronograma fixo de uma plataforma online. Então, os pesos eram muito divididos igualmente, assim, as áreas tinham tempos iguais, assim, de estudo. E aí, quando eu, por já ter cursado um tempo de serviço social, por ter mais facilidade com essa área de humanas e tal, no ano de 2020, eu sabia que ia ser muito melhor para mim dedicar mais tempo à área de natureza e matemática, que eram as minhas dificuldades, foram as minhas menores notas no ano de 2019, do que em humanas e linguagem, que eu sabia que poderia evoluir, mas se eu evoluísse estudando com aquela carga horária, eu ia evoluir 3 pontos. Enquanto que estudando, dedicando uma carga horária muito maior à natureza e matemática, eu evoluiria muitos pontos, como matemática, foi sair de 21 para 38, de 44, valeu muito a pena. E aí, em 2020, eu não segui o cronograma de nenhum cursinho. Eu
Eu peguei um de base, mas mudei assim, tirei as cargas horárias e fui. No início deu medo, claro, porque falei, olha, vamos aqui, mas assim, eu conhecia as minhas dificuldades e eu consegui ter esse olhar, sabe? Eu tenho muita facilidade em me organizar com papel. Eu sou velha, eu gosto de papel. E aí Yes. tudo eu anotava. E aí percebi que essa estratégia poderia ser boa. Já tinha assistido algumas coisas falando para a gente focar nas dificuldades de um estudo mais ativo, de fazer mais questões. E aí eu comecei a estipular metas. Eu fazia 4 matérias por dia, eu tinha um número mínimo de exercício para cada matéria, e aí eu comecei a botar exercício todo dia, antes de qualquer aula, de qualquer coisa, eu fazia 15 questões de matemática. Até o meio do ano eu selecionava as fáceis, assim, do Enem, só para ir treinando raciocínio e tempo. E aí, treinando essas habilidades que a princípio a gente acha que é bobagem, que não está dando resultado nenhum, que não vai dar certo. Mas como eu fazia simulado toda semana, isso aí também é simulado, foi meu grande companheiro Olha de aí. e aí, do meio do ano para frente, eu vi que muita coisa tinha mudado, que os meus acertos ficaram mais constantes, e que o meu tempo estava melhor, e que a estratégia estava dando certo, essa de focar nas minhas dificuldades. Então foi isso, foi um estudo mais pontual, mais atento, assim, não era tão abrangente quanto o D9, que eu estava um pouco perdida, assim, ainda, e foi mais estratégia. Sensacional. E aí eu queria fazer um adendo, porque a gente sempre fala disso no início, quando a gente começa a fazer essa série de lives com as pessoas que estão na faculdade, que tiveram notas excelentes e tal. Que é o quê? A Lívia, ela falou uma coisa muito importante, que ela se conhecia. Então, o que ela está falando aqui, só tomem cuidado, porque às vezes a gente diz, caraca, pronto, funcionou com ela, eu vou imitar igual. E as pessoas querem imitar as outras. Só que a grande verdade é que isso funcionou para a Lívia porque ela foi na dificuldade dela. Por exemplo, eu também estudava matemática todo dia. Só que eu tinha 5 frentes de matemática no cursinho. Então já era meio que lógico que eu tinha que estudar 5 matérias de matemática da semana. Então eu não estudava muito o que eu queria. Entendeu? Então, assim, a gente também precisa tomar cuidado para se inspirar. Né? A história da Lívia com certeza é muito inspiradora. Ela falar de simulados, né? E não é coincidência que nós temos praticamente 30 mentores agora. Todos faziam simulados semanais. Isso não é coincidência. Não tem como ser coincidência, galera. Queiram os haters, não queiram os haters, não tem como ser coincidência. 30 pessoas matriculadas em medicina fazendo simulado semanal e a pessoa dizer que não funciona. Então, não tem esse negócio, sabe? Então, assim, eu acho que é importante falar isso, mas, assim, uma coisa que você falou muito bem, né, que você disse, colocou perfeitamente bem, né? Com relação a se conhecer, conhecer a prova e ir atrás, né, das suas dificuldades. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu acho que a grande verdade do Enem é essa, fortalecer o que eu já sou bom, para me deixar ali constante e sempre tentar crescer naquilo que eu sou ruim. E aí outra coisa, né, que você fez muito bem, né, que você até fala no seu perfil, é sobre redação, né? Então, muita gente, infelizmente, foi surpreendido com uma nota meio baixa nesse Enem, né? Nós tivemos algumas pessoas surpreendidas negativamente, e eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa questão para você da redação. Acredito que você tinha muito repertório por conta da sua graduação, mas como é que foi, né, colocar isso numa argumentativa? É, então, a redação. Ai, queria só agradecer os comentários, vocês são maravilhosos. Eu fico emocionada, porque eu sou emocionada. Então, obrigada. Eu me sinto famoso, eu me É... sinto super famoso. Então, a redação, eu sempre tive muito contato com a leitura, né? E acho que isso foi fundamental também. Ler te dá clareza de tudo na área de linguagem, na hora de escrever um texto, né? Porque é meio que consequência, né? Você lê muito e você passa a escrever bem também.
Então, quando eu voltei assim a estudar para o vestibular, eu vi toda a estrutura do Enem. Aí eu comecei a fazer redação com aquela estrutura e aí comecei a procurar repertório com as coisas que eu já gostava e eu sempre falo isso que assim muita gente tem muito medo de não ter repertório na hora da redação e eu sempre falo que isso é quase intuitivo, porque a gente tem repertório para muita coisa, sabe? A gente vive uma vida e todas as nossas vivências nos dão um repertório para escrever, sabe? Às vezes o bloqueio que a gente cria talvez não nos permita colocar isso na prova. Mas a minha redação, por exemplo, ela é muito fruto das minhas experiências, sabe? Das coisas que eu li, das séries que eu gosto de assistir, dos filmes, que eu sou apaixonada por cinema. Então, não foi um modelo pronto, uma receita de redação secreta que vai me dar uma nota 1980. Nunca teve isso, sabe? Eu fui descobrindo como eu escrevia, a minha melhor forma de escrever, a minha melhor performance, as contextualizações que faziam sentido para mim. E depois o texto ficou, como eu fazia redação toda semana também, o texto acabou ficando mais fluido, né? Tipo, a gente escreve parecido, mas é uma coisa que faz sentido para mim. Quem olha de fora talvez não entenda e se tentar seguir um modelo como se fosse uma redação coringa, talvez não funcione para essa pessoa, porque ela precisa dessa prática constante para achar o modelo dela, para aplicar os conhecimentos dela. E aí foi Mais uma isso. coisa que inclui individualidade, né? Porque a gente vê também muito, por exemplo, a pessoa muda de curso a cada ano, não se identifica, talvez o seu jeito incomode, vá de frente, né? Vá de encontro com o modelo do corretor, então isso também é uma coisa que requer grande individualidade, né? E eu queria perguntar outra coisa, aí, ó, a Késia falou uma frase que no dia que saiu o resultado do SISU, eu botei, né? Que nunca foi sorte, sempre foi simulado. Então, é isso, né? Nunca foi sorte, sempre foi prática. E aí, né, quando eu te perguntei sobre os diferenciais do teu ano 2020, você comentou que foi um estudo muito mais ativo. E aí eu queria saber, tipo assim, como é que era o seu contato com as matérias? Uma matéria que você tinha mais facilidade, você ainda via aula, como é que você separava, né? Tipo, essa rotina de estudos de acordo com cada matéria? Então, as matérias que eu tinha mais facilidade, eu tenho medo de falar as coisas, as pessoas confundirem e cair naquilo que você falou, de tipo, das pessoas tomarem isso como modelo e aplicarem. E aí é muito importante lembrar que isso era a minha realidade, são as minhas dificuldades, tá? Não tem receita pronta Não venham global. cancelar a gente, não. É, é, e aí linguagem, por exemplo, eu não assisti a nenhuma aula de linguagem e ainda assim eu saí de 29 para 39. Mas assim, foi uma coisa que eu continuei lendo os meus livros e eu continuei fazendo muito simulado. O meu estudo para linguagem foi todo em cima de simulado. Porque eu falei, cara, os padrões, eles se repetem. E aí, quando você faz muito simulado, sabe? As coisas básicas assim de linguagem que eu não lembrava e que eu sei que sempre cai, tipo figura de linguagem, função de linguagem, as escolas literárias, isso eu estudei, sim, eu li, eu assisti aula, mas assim, não sentava para ver aula de português e de gramática, essa coisa não aconteceu e foi um treino muito mais dissimulado nessa área. E na parte de humanas, eu assistia algumas aulas que eu tinha um pouco mais de dificuldade, ou algumas aulas que eram mais densas, mas algumas que eram mais fáceis, eu lia o conteúdo e fazia questão. Fazia questão, mas assim, não deixava de estudar. Eu não deixava de estudar essas matérias. Eu estudava de uma forma mais rápida, eu assistia aula de modo acelerado e partia logo para as questões e tal. Mas as aulas que eu precisava assistir, eu assistia com muita atenção. Natureza foi uma área que
sempre foi minha maior dificuldade, então foram aulas que eu assisti com muita atenção, mas que eu falo que o estudo ativo não é você passar o dia todo fazendo questão e não assistindo a aula. É você assistir a aula, de repente ler um conteúdo, mas que isso não seja a principal parte do seu estudo, sabe? Não é assistir a aula e falar, pronto, hoje eu estudei, agora eu vou ver Netflix, porque eu assisti a aula. E aí, não, o meu dia terminava quando eu terminava de fazer minhas questões. Era isso, sabe? A aula passou a ser uma parte. Tanto que fazia as aulas de manhã e o resto do dia eram os exercícios. Só exercício, alguns simulados, então foi um pouco de tudo. Sensacional. Gente, esse comentário dela é muito legal, até porque como a mentoria é uma plataforma de simulado, muitas vezes as pessoas esquecem, ou talvez nem saibam que, por exemplo, nós temos aula. Nós temos aula semanal de natureza, nós temos aula semanal de matemática, porque a grande questão não é não ver aula, até porque a matéria do simulado, como a Lívia falou, né, para acertar as matérias do simulado, você tem que saber alguma coisa, entendeu? Então, nós temos aula, nós, inclusive, nos horários dos alunos, nós sempre colocamos aula, um período para você estudar o erro do simulado, porque, por exemplo, a Lívia falou da matéria que ela tem mais facilidade. Muitos alunos da gente, hoje, eles já estudam, por exemplo, matemática, desse jeito, eles fazem uma prova e a aula da semana é baseada nos erros desse simulado, como ela falou. Ela encontrou um padrão de cobrança, funções de linguagem, figuras de linguagem, e a partir do que ela encontrou nas provas, ela foi estudar. Isso não é negligenciar a aula, isso é otimizar o tempo. O Pedro sempre fala, né? É investir 20% do meu tempo para ter 80% de retorno, que é isso que o estudativo faz. E quando eu só assisto aula, eu invisto 80% de tempo e o meu retorno é de 20%. Porque o estudo passivo, não é que ele seja errado, eu gosto muito de falar isso, ele não explora todo o potencial que o meu cérebro tem de aprendizado, sabe? Ele filtra muito, eu pego muito pouco, eu aprendo muito pouco, e às vezes a gente fala, justamente você falou, se eu fizer desse jeito, eu vou evoluir 3, 4 pontos. E o estudo passivo faz justamente isso. A evolução, ela é tão gradual e tão lenta, que você não vê um avanço de 80 pontos no ano. Você vê ali de 3, 4, 5, porque você vai aprendendo poucas coisas quando o tempo vai passando, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa super legal de ser falada. Falaram aqui, perguntando... Tem duas perguntas aqui, deixa eu abrir logo aqui. Perguntaram aqui como era a sua rotina, né? Eu acredito que estejam perguntando alguma coisa relacionada a exercício, se você fazia exercício físico, terapia. Contem um pouquinho da galera como é que funcionava aí a sua rotina. A minha rotina, eu já falei que eu sou toda metódica e tudo era planejado nela. Desde acordar, eu escrevia na agenda, acordar tal hora. E aí, se eu não acordasse naquela hora, eu grifava que não tinha acordado naquela hora. E aí, acordar, eu me coloquei o horário de almoço, então, de tal hora, era de meio-dia e meia. E aí, eu voltava, dependendo do conteúdo, se eu tivesse tranquila, eu voltava 2 horas. Se eu não tivesse, eu voltava 1h30. Então, eu tinha horário de almoço e tal. Eu fazia uns 20 minutinhos de exercício físico na parte da tarde, quando dava umas 5h30 que eu terminava o meu turno da tarde, eu fazia um exercício para começar o turno da noite, para fazer as outras questões do turno da noite, sabe? Aí depois tomava um banho, me animava de novo. Mas no final do ano, eu estava com essa questão do adiamento do Enem, eu estava esgotada, assim, que era uma carga horária de estudo muito alta. E aí eu comecei a fazer atividade física fora de casa mesmo, de manhã, antes de começar as aulas. Então, uns 3 meses antes da prova, eu fazia atividade física, eu acordava 6 e antes dos exercícios físicos, 7h30, começava o meu horário de estudo. E aí ia até meio-dia e meia, parava para almoçar, voltava às 2 e aí fazia as questões e ia até umas 8 da noite, assim, parando para tomar café e tal, essas pausas normais. Mas, e aí, faltando uns 3 meses para o Enem, eu consegui fazer um acompanhamento psicológico também. Eu fiz terapia, faltando uns 3, o que me ajudou muito, porque
Em 2019, eu fui para a prova completamente desestabilizada emocionalmente, porque eu estava preocupada com a minha idade, preocupada com o que eu ia fazer se eu não passasse, preocupada se ia dar certo ou se não ia dar certo, e não sabendo ainda, duvidando da minha capacidade, porque a gente tende a se sabotar muito nesse processo. E 2020 foi ótimo investir na terapia, porque eu fui para a prova mais tranquila, eu consegui entender que eu estava fazendo o que precisava ser feito, isso ficava sempre colado na minha parede para eu não esquecer. Todo dia eu estava lá, faço o que precisa ser feito. E aí, entender que eu tinha feito o que precisava ser feito me deu mais tranquilidade e tal. Minha rotina era um pouco cansativa, mas no final eu dei essa desacelerada, assim, para ir mais tranquila para a prova. E é muito legal porque, assim, essa parada, ela foi uma escolha tua, né? Em que sentido que eu tô falando isso? Porque, às vezes, isso acontece muito agora, nesse mês. Não é necessariamente no mês de abril, mas no mês pós-SISU. Porque as pessoas, elas voltam num ritmo completamente tóxico. E que, tipo, no final do ano, elas não vão parar porque elas querem. Pai, eu escolho desacelerar. Vai ser o corpo que vai mandar dizer, pare agora. Você não vai ter mais nem escolha, sabe? Você não tem nem como mandar mais no seu corpo, né? Porque ele já começa meio que o modo sobrevivência. E você falou de terapia, né? Muita gente comentando aqui na live a importância da terapia, né? Que foi muito ajudada. E eu acho que isso é muito importante. E eu gosto muito de falar isso, até nós embaixadores, eu sempre bato nessa tecla. Porque como eles são pessoas que produzem conteúdo, eu gosto de pedir que essas pessoas deixem isso claro também nas redes sociais. Que ninguém faz exercício físico, terapia e, sei lá, alimentação saudável necessariamente para ir melhor nos estudos. Você faz isso para ser uma pessoa saudável. Entendeu? Eu não tô nem aí se você tá rendendo mais, eu tô aí se você tá vivo e saudável. Entendeu? Tipo, eu não tô na terapia porque eu vou pra terapia para passar. Não. É justamente para que você entenda que você é uma coisa muito maior, sabe? Do que a prova, do que todo esse universo. E aí, outra pergunta, olha aí o João Vitor dando gás aí na frase. Conhecimento sem saúde mental é igual a nada. E o pior é que, tipo, infelizmente acaba sendo isso mesmo, né? Porque no dia da prova, se a gente não tem estabilidade mental, né, tudo se perde. Sim. Deixa eu... Ah, olha aqui, essa pergunta é boa. Deixa eu botar aqui. Como que você fez para estudar as matérias que você não gostava e não entendia? E ainda cansada? Eu acho que uma das coisas que me ajudou foi a maturidade, assim, porque quando a gente é novo, e nem falo de idade, novo emocionalmente, psicologicamente, a gente acha que tudo é bom, que se não tiver bom, tá errado, que tem que ser ótimo. E que eu tenho que acordar motivada todos os dias e que vai ser ótimo estudar física, porque tem que ser ótimo. E aí não era, entendeu? Às vezes. E medicina por amor, né? E medicina por amor. E aí você acorda e fala: não, hoje não tá bom, mas e aí o que eu faço quando não tá bom? É uma coisa. Para mim, isso é maturidade, tipo, de saber que você precisa fazer, mesmo quando você não quer fazer. E as pessoas me perguntavam, tipo, ai, qual é a sua motivação? Eu sempre pensava nos dias que minha mãe estava cansada, sabe? E que ela ia trabalhar ainda assim, que ela ia para o plantão, porque quem conhece algum técnico de enfermagem ou quem tem algum contato com algum técnico na família sabe que trabalha muito, que é muito cansativo, que é uma profissão que não é reconhecida. E aí eu todo dia pensava como ela acordava todo dia para fazer aquilo em dias tão difíceis, em um ano de pandemia, onde ela estava na linha de frente. Eu falei, é muita imaturidade eu ficar deitada na minha cama, porque eu não quero estudar aquela matéria hoje, sabe? Então, eu acordava, tomava meu café, sentava na mesa, era uma coisa de compromisso, sabe? Comigo, com a pessoa que eu amo, com os meus sonhos, porque eu sabia que ninguém podia fazer isso por mim, ninguém podia chegar e me entregar a minha aprovação
Então, nos dias não legais, eu falei isso uma vez, que os dias legais, eles, quando eu ia bem nos simulados, eles me faziam ter a certeza de que a minha aprovação estava chegando. E os dias difíceis me faziam ter certeza de que eu precisava deles para que a minha aprovação chegasse. Então, então era isso. Sensacional. Nossa, nossa. Eu acho que se Pedro tivesse aqui, eu tenho certeza, se Pedro tivesse aqui, ele já tinha chorado de emoção, porque essa frase que você falou, ela estourou, meu filho, estourou, essa live explodiu agora. Eu acho que podia acabar agora, porque, nossa, mas isso é muito verdade. Sabe, eu acho até que ajuda a gente a botar o pé no chão, porque é como você falou, né? A gente sempre quer que tudo esteja bom, tudo esteja perfeito, eu tenho que estar, tenho que ter todas as canetas. Não, é aqui, ó, o Wagner que falou que ele tinha chorado, porque é muita emoção essa frase, porque você vê que, tipo assim, se a gente falasse uma frase dessa em outro local, talvez a gente fosse criticar, tipo, ah, vocês estão incentivando o martírio. Só que, na verdade, a aprovação, até falei isso nos stories, é o grande equilíbrio, né, entre o Mar de Rosas e o Mar de Monstros, né, do Percy Jackson. E eu acho que é muito mais sobre o equilíbrio que você tem nesses 2 dias, né, porque o Mar de Monstros ajuda até a botar o pé no chão, porque você acerta 40 em linguagens, mas talvez você esquece que tem 45 de matemática para você estudar. Sim. Entendeu? Você acerta 44, arrasei. E eu disse até isso numa mentoria que eu estava dando essa semana, que um grande problema, eu vejo dos estudantes, é que eles se importam muito mais com os acertos do que com os erros. Então é assim, eu acertei massa, eu errei, eu ignoro. Tanto que a pessoa acerta 40, ela esquece as outras 5. Cuidado, essas 5 se transformam em 15 na prova. Elas viram 15, elas viram 20. E aí, no final, a culpa sempre é do TRI, né? Acho que falei isso no João Vitor, no podcast. O povo do TRI é sempre o culpado, talvez por um problema que foi você que desenvolveu no seu ano, sabe? Foi, enfim, foi sua culpa, né? O pessoal tá aqui falando, gente, essa mulher é maravilhosa, né? Essa mulher, verdades na mesa, né? Verdades na mesa. Deixa eu te perguntar outra coisa que eu queria saber, é com relação ao teu Instagram, né, que você criou, por que que você criou, né, se você já tinha ele na época que você estudava. E uma coisa também que eu tô achando muito interessante falar aqui é se você acompanhava perfis, né, como o da mentoria e perfis de estudo quando você estava estudando. Então, o meu Instagram ele surgiu como porque hoje as pessoas estão viciadas em Instagram, em rede social, e eu sabia que eu ia ter que me desapegar do meu pessoal para me concentrar mais, para render mais nos estudos. E aí eu criei o meu Instagram de estudo para seguir pessoas que me inspirassem, sabe? Que pessoas, como é um processo muito solitário, esse de estudar em casa, como eu não tinha outras pessoas para dividir a rotina no cursinho presencial, para conversar, para dividir as angústias e as dúvidas, eu sabia que eu precisaria encontrar essas pessoas em algum lugar e criar o Instagram de estudo foi essa ferramenta para que eu pudesse dividir essa experiência com outras pessoas que estivessem vivendo as mesmas coisas que eu. E, e aí foi incrível, porque no início não era a intenção não era transformar ele num Instagram, era um lugar que eu pudesse me sentir à vontade com pessoas que estavam vivendo aquilo, que me entendiam e que a gente pudesse compartilhar a experiência e tudo isso, sabe? Aí eu conheci pessoas incríveis, incríveis nesse Instagram, onde eu me sinto tão em casa, sabe? Sou eu acordo e sou eu com as pessoas que me conhecem, que viveram esse processo comigo, que me viram chorando, que me viram felizes, que viram todo o meu planejamento, que viram os dias difíceis e os dias tranquilos. Então, e acompanhei perfis, assim, acompanhava a mentoria, acompanhava a Malu, E aí, é isso, né? A gente precisa buscar referência também para ser a pessoa que a gente quer, porque sozinho também é difícil sonhar sozinho, é muito mais difícil caminhar sozinho. Então, eu sou muito grata por esse Instagram e por essas pessoas e por toda a ajuda que elas me dão. É ótimo. Já diria Tom Jobim, né, que é impossível ser... É Tom Jobim, né, que fala isso? Acho que é. O Wave é dele, né? Acho que é, enfim. Que você é filósofa
e posso estar passando vergonha, mas não tem problema nenhum, né, galera? O que vale é o entretenimento. Gente, vamos deixar a live salva assim, tá? Quem quiser mandar mais pergunta, tem aqui um balãozinho com uma interrogaçãozinha aqui, né? Para vocês falarem com a Lívia. Deixa eu ver se tem até outra aqui. Vamos lá, acho que teve uma pessoa que fez um aqui, que era mais ou menos quantos exercícios você fazia por dia, né? Se você metrificava isso ou se era uma coisa mais aleatória. Então, em 2019 foi um pouco mais aleatória, porque eu não conseguia fazer tantos exercícios, já que eu tinha muito conteúdo para aprender depois de tantos anos longe do ensino médio, mas em 2020 eu, eu estipulei uma meta de 20 exercícios por aula. Então, dava uma meta de 80 exercícios por dia. E aí, tinha dias que eu conseguia fazer 60, tinha dias que do meio do ano para frente, eu conseguia fazer mais de 100 exercícios por dia, porque já era uma coisa mais natural, meu tempo já estava melhor, assim, eu conseguia gastar menos tempo nas questões, e aí, tipo, o que era muito difícil para mim no início, como matemática e natureza, com a prática, com os simulados, foi ficando mais tranquilo, e aí essas questões eram feitas de modo mais rápido também, mas assim, no início do ano eu não me criticava e me crucificava por não conseguir fazer esses 100 exercícios, sabe? Eu entendia que era um processo, eu entendia que isso não ia ser dado de imediato, sabe? Não ia acordar e falar, agora eu vou fazer 100 exercícios, que eu decidi, então um estudo super ativo, não foi isso. Eu fui entendendo que tinha todo um processo, e aí nos dias que não davam, eu me respeitava, mas não fazia desses dias a regra, sabe? Porque é muito confortável a gente falar também que, ai, não, é difícil, então hoje não consigo e amanhã é confortável para mim não conseguir também e não me julgar por isso. Mas, e aí volta a questão da responsabilidade também, sabe? A gente não é máquina, nós não somos máquinas, mas também nós precisamos ser responsáveis com as coisas que a gente quer, né? Então, era isso. Nossa, sensacional. Duas coisas, eu acho que vamos esquecer da segunda coisa, mas com relação a isso, né? Duas coisas importantes, né? Eu até falei isso uma vez também nos stories, né? Que muitas vezes a gente, quando bota uma meta tão grande, a gente já sabe que não vai conseguir cumprir, porque a gente sabe que está no primeiro degrau. Só que o que é que a gente faz? A gente coloca essa meta tão grande para se sentir confortável porque ela não foi cumprida, sabe? Ao invés de você estabelecer uma meta possível, como era a inicial, né, que você colocou, e cumprir, sabe, com coerência, cumprir com maestria essa meta, uma coisa que você falou é essencial. Você se respeitava nos dias que não estava também, mas não tornava esses dias uma regra. Outra coisa que eu também comentei, né? Que é o perigo por trás do feito melhor que perfeito. Isso é um perigo, porque é uma linha muito tênue, sabe? Entre o feito ser melhor que perfeito e você se respeitar nesses dias, do que, tipo assim, você não fazer nada, passar o dia lesando, pensando na morte da bezerra, Uhum. e no final do dia, pessoal, mas tá tudo bem, porque feito é melhor que perfeito. Tipo, é um perigo, né? Assim, é uma coisa bem, bem complexa. Uhum. Deixa eu abrir aqui a caixinha. Ó, perguntaram aqui se você era da mentoria e perguntaram como você aumentou tanto em matemática. Gente, ela vai ser mentora, tá? Vou só avisar para vocês. Vocês que lutem, porque eu tenho certeza que as vagas elas vão acabar super rápido. E é isto. Ai, gente, tô muito feliz com isso. Nossa, tô. Então, eu não fazia parte da mentoria antes, né? E aí a gente tá construindo essa parceria agora, incrível! E estou muito feliz. Eu falei hoje aqui nos stories e não podia falar antes dessa live, mas estou muito, muito, muito feliz. Sinto que compartilhar aquilo que a gente tem de qualidade e aprender também é uma coisa ótima, é uma coisa que eu amo fazer e é isso. Acho que vamos ter coisas grandes aí pela frente. Quanto à matemática, bom, foi um estudo muito voltado para a questão, porque matemática é uma das matérias que eu mais acho que questão é o que
é o que te faz crescer, sabe? Eu tenho essa visão para as matérias em geral, mas matemática é uma coisa que, assim, porque eu lembro que quando eu voltei desse tempo todo longe do ensino médio, eu não entendi o que a questão estava querendo que eu respondesse, sabe? De repente, eu sabia fazer a conta de segundo grau, eu sabia fazer básico, eu sabia fazer a área do triângulo, mas e aí? Eu não estava entendendo o que era isso que a questão estava me perguntando, sabe? E aí eu só entenderia isso fazendo muitas questões, né? E colocar, foi aí que eu coloquei essas questões diárias. Eu estudava matemática todos os dias. Eu tinha aula de matemática 4 vezes na semana, que eu botei no meu cronograma, mas todo dia, eu fazia essas 15 questões antes de começar as aulas do dia. Era a primeira coisa do meu dia. E assim, no início, eram questões muito fáceis, porque a intenção não era fazer questões difíceis no início, era para desenvolver meu raciocínio lógico de matemática. Então, eram questões que me faziam pensar muito rápido, tabuadas, questões de multiplicar, as coisas de dividir, foram coisas que, tipo, foram melhorando o meu entendimento de questão e tal. E aí, do meio do ano para frente, eu já comecei a selecionar as questões médias e difíceis, porque eu já tinha uma habilidade maior. Então, foi isso, foi muito treino e simulado toda semana, que isso aí fez parte do meu ano. Muito massa. Gente, uma sugestão assim para vocês, né? A Lívia falou que justamente assim, tem dois tipos de perfis, né? A galera que sabe fazer as contas e a galera que não entende o que as questões pedem. E isso só se desenvolve, como ela muito bem falou, com questões. Porque eu digo muito isso, tem coisas e exemplos que os professores não dão na sala. Que coisas que você só vê em questão, que tipo, só vai ser possível aquilo ali aparecer porque uma questão falou, sabe? Mais a galera que tem dificuldade mesmo com desenvolver, uma sugestão é justamente que vocês separem o que é aprender a matéria e o que é fazer as questões do Enem. Então, por exemplo, você que tem muita dificuldade, pegue questões mais antigonas de vestibular, que são muito mais diretas, sabe? Que literalmente pedem, tipo, calcule a área disso. A UES hoje em dia ainda é muito assim, faça a área disso, calcule as raízes dessa equação. Se o seu problema for esse, porque realmente isso vai solucionar a raiz do problema, literalmente, né? E aí, no simulado semanal, né, que a gente supõe que você faça, você aplica isso que você desenvolveu durante a semana nas questões da prova, né? Considerando que você já tem essa interpretação melhor e o seu problema, de fato, está, né, na base da matemática, no fazer as questões mesmo. Nós estamos com muitas perguntas aqui, Chanice. Eu estou me sentindo, deixa eu pensar aqui numa apresentadora bem maravilhosa. Eu estou me sentindo a Fátima Bernardes aqui, galera. Você tá muito famosa. Nossa, estou muito famosa. Tem uma galera perguntando como é que funcionam as mentorias, né? A gente vai, depois eu subo nos stories algumas coisas relacionadas a isso, né? Pra gente não tomar o tempo da Lívia maravilhosa, falar um pouquinho da história dela, né? A gente já chegou a mais ou menos, está quase com 1 hora de live, mas uma coisa que eu sempre peço, tanto quando eu gravo os podcasts, quanto quando eu venho aqui pro Instagram e tal. Peraí, que tem outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Ah, uma pessoa perguntou, a partir de quando começar a fazer os simulados? Diga aí como é que tu fez, que depois eu digo alguma coisa. Olha, é, sobre a minha percepção, quanto antes melhor. Porque a gente, acho que esse medo de fazer simulado vem muito da comparação e do medo da frustração que a gente cria se colocando na história do outro, na experiência do outro. Então, assim, é, foi desde o início que eu comecei a fazer, mas entendendo que aquilo ali era a minha história e que não ia ser muito bom os meus primeiros simulados e que essa frustração, para mim, deveria ser um impulso e não alguma coisa que me estagnasse, sabe? E aí eu tentava não me comparar com outras pessoas, tanto que no meu Instagram eu nunca postava os meus acertos dos simulados para não gerar essa ansiedade em outras pessoas também, porque podia parecer irreal para algumas pessoas quando já foi irreal para mim um dia, sabe? Então foi desde o início da minha preparação, mas melhorou muito ao longo do tempo. Eu não comecei o ano acertando 40 em nenhuma área. Foi
com o tempo. Então, eu acho importante fazer desde o início da sua preparação. Eu concordo, assim, em gênero, número e grau. Concordo plenamente quando você falou que muita gente tem medo de fazer simulado por comparação. Eu digo muito isso porque, tipo, eu moro no interior, né? Então, a minha vida foi construída aqui dentro de um ensino que o importante era passar na prova. Então, para mim, tudo que me perguntava, tudo aquilo que eu recebia num papel e tinha uma pergunta sobre a matéria, correspondia a uma nota. Então, a minha cabeça, ela sempre ligou muito o simulado a uma nota, a uma colocação. Eu não entendia que o simulado era parte da preparação. E que ele me preparava, e não que ele já definia se eu ia passar ou não, sabe? Demorou muito tempo para minha ficha cair. Eu ia para o cursinho, e eu estudei no cursinho muito grande, de pessoas muito competitivas. Amo o meu cursinho, mas assim, amo assim, né? Amava o ambiente, os professores, coordenadores, mas assim, eu via que era um ambiente de competição e as pessoas utilizavam o simulado como parâmetro. E a minha vida mudou quando eu comecei a usar o simulado não mais como um parâmetro de comparação com o outro, mas uma comparação comigo mesma. De dizer assim, Tete, você errou os mesmos assuntos, ou você, tipo assim, eu fiz 30 no simulado, depois eu acertei 40 no outro. Tá, mas esses 10 que eu subi foram de assuntos diferentes, ou o simulado estava muito mais fácil. Então, obviamente, os assuntos que caíram no primeiro eu tenho mais dificuldade, então eu tenho que prestar mais atenção. Então, isso foi moldando a minha cabeça, sabe? Então, eu concordo plenamente, principalmente assim, porque falaram aqui, deixar também a Lívia responder, né? Como perder o medo e a ansiedade para o segundo dia de prova. E não existe, assim, se é que dá para gente perder um pouco da ansiedade no dia do Enem, na minha opinião, é simulando o dia. Simulando o dia. Por exemplo, você pensa numa mulher que vai entrar em trabalho de parto. A gravidez toda, ela é convidada a fazer coisas que ela perca o medo do dia. Porque realmente é um dia que gera muita ansiedade e, obviamente, ela pode fazer uma encenação em casa até com o parteiro lá, e mesmo assim ela chegar nervosa no dia. Mas existem formas de você, né, mostrar para tua cabeça esse autocontrole, esse controle emocional. E eu queria saber como foi que você fez isso, né? Se você teve alguma estratégia no dia para controlar a sua ansiedade e tudo mais, para o dia de prova que você tem mais dificuldade. Foi exatamente isso que você falou, de treinar o dia de prova. Os simulados do domingo eram feitos sozinha, assim, na minha mesa, tinha o que eu ia levar para a prova, tinha na minha mesa de simulado. Então, eu comecei, durante o ano, eu traçava estratégias. Eu começo por matemática, ou eu começo por natureza, eu faço quanto disso, em quanto tempo e tal. E aí, no início, eu contava menos tempo e ficava tentando me entender melhor com a prova, ali com o cansaço das 90 questões e tal. Mas, assim, do meio do ano para frente já era real simulando o dia. Era tempo, tudo, as estratégias. E aí, embora não tenha uma fórmula mágica para você ficar super relaxado na prova, que eu acho que isso não acontece, porque é uma coisa que a gente se prepara para ela, né? Mas quando você já fez isso muitas vezes, é mais do mesmo, é mais do que você estava fazendo o ano todo, sabe? Tipo, eu acordei no domingo e a minha atenção toda foi, porque no primeiro ano de 2019 eu tinha ido mal no segundo dia, e aí no segundo dia de 2020 eu acordei e imediatamente veio um pensamento de autossabotagem, tipo, você viveu esse dia e não foi bom. E aí, logo em seguida, me veio o pensamento de que eu treinei o ano todo para esse dia. Eu me preparei todos os dias. O meu estudo foi todo voltado para essas dificuldades que eu tinha. Efeito da terapia aí, com certeza. E aí, eu tava nervosa, claro, no segundo dia. Eu tava com medo de passar alguma errada pro cartão, de coisas acontecerem. Mas, assim, quanto à preparação, eu consegui enxergar que estava feito o que precisava ser feito até ali, sabe? Que esse dia já tinha sido ensaiado muitas vezes. Sensacional. A Raíssa falou aqui, fazendo muitos simulados vai ficando automático. É tipo isso, sabe? Você vai para a prova, por mais que você tenha um nervosismo que é natural, parece que você tá fazendo um simulado. Que tipo, esse simulado vai me dar uma nota nacional, sabe? Mas assim, eu concordo muito com o que você falou. Sensacional. E as ideias aqui, ó, tudo alinhadas. Parece até que foi combinado. Mas nem foi, porque inclusive meu celular passou descarregado, eu não falei nada com elas. Eu falei assim, 1 minuto antes, Lívia, tô entrando, tá? Tchau. Não falou. Tipo, não, desespero.
Não, desespero, desespero. Pedro vai já me dar um batido aqui. Mas uma pergunta que fizeram aqui, eu acho que você já respondeu, né? Se você também simulava o tempo e o ambiente da prova, se você fez isso durante todo o ano, né? Como é que foi mais ou menos? Deixa eu responder um pouco, mas acho que só para fechar a pergunta da pessoa que mandou aqui. Não foi durante o ano, porque no início eu queria testar essa coisa do cansaço mesmo, de sentir onde eram as minhas dificuldades, porque os meus erros foram importantíssimos para a minha evolução. Foram assim, super parceiros, que foi a partir deles que eu tracei as minhas estratégias, e aí. Mas do meio do ano para frente eu já simulava o dia do Enem. Era no domingo, era sozinha, era um pouco diferente porque era no meu quarto, mas assim, eu tentava me aproximar ao máximo do dia da prova. É isso aí, né? Inclusive, eu sempre digo para os meus mentorandos, né? O William até falou aqui no início da live que a gente planeja o que é planejável, né? E no caso, tipo, a gente tá na pandemia. Não tem como simular o simulado tão perfeitamente, mas a gente se esforça, sabe? A gente dá o nosso melhor para ter o melhor espelho possível, sabe? Assim, infelizmente, hoje, independente da sua condição financeira, de qual cursinho você faça, tá todo mundo em casa, Uhum. sabe? Então, em tese, tá todo mundo meio que nivelado, assim, no sentido das condições ambientais, né? De tipo, tá em casa, tá no quarto, não tá numa sala e tudo mais. É uma coisa que perguntaram aqui se a gente tem cupom, e aí os embaixadores já comentem aqui na live, porque os nossos embaixadores têm cupom. Inclusive, nós vamos lançar o cupom deles vai estar valendo para a mentoria com a Lívia, assim que a gente lançar, tá? Então, aproveitem. Perguntaram aqui se a gente tem um cronograma que possa usar até o Enem. Nós, da mentoria, temos o Meu Último Enem, né, que é um conjunto de 12, eu acho, são 10 e-books, né? O Vitor até já falou aqui, os embaixadores também têm acesso ao Meu Último Enem. E, assim, eu acho que o Meu Último Enem é como se fosse uma união de tudo que a Lívia falou aqui na live, né? Porque é um cronograma, mas é um cronograma personalizável, ou seja, você tem o número de semanas e as matérias. Então, você consegue dizer para ele, eu vou ver isso primeiro, depois eu vou para isso, tá? Tem também um curso de metodologia ativa, né, que quem fez foi Pedro e Álvaro, explicando, né, justamente o que a Lívia falou. Como é que eu utilizo os simulados para obter minhas estratégias, os meus erros, para pegar minhas estratégias? Tem planner de organização, que também foi uma coisa que a Lívia falou, que se organizava. Inclusive, a gente tem um que é o planner diário, que tem a manhã, a tarde e a noite, para você colocar o que é que você tem que fazer no turno da manhã, o que é que você tem que fazer no turno da tarde. Então, é sensacional. Os meninos estão aqui falando, a gente tem um destaque falando. Já estão falando aqui dos cupons, então se preparem, porque essa semana ainda, eu acho, a gente ainda vai lançar a mentoria da Lívia e você já vai poder, com a mentoria dela, também assinar a plataforma de simulados. Então, meio que é um casamento perfeito, né? Uma mentora maravilhosa, com experiência maravilhosa, e os simulados já com todas as questões corrigidas em vídeo, porque isso é muito bom, né? Essa importância de corrigir o simulado, né? De a partir da correção traçar suas estratégias. Simulado, eu digo muito isso, ó, se você for simular sem corrigir o simulado, é melhor você pegar uma cadeira, ficar sentado no meio da casa 5 horas. Vai ser a mesma coisa, porque a única coisa que vai ter servido é musculatura, Uhum. memória muscular. Então, de resto, filho, não corrigir, não adianta de nada. E aí, Lívia, não chegou nenhuma pergunta aqui, mas se chegar a gente responde, né? Qualquer coisa a gente bota no direct e eu peço para você responder também, nos stories, quer dizer. Uhum. Para a gente encerrando assim, né, esse momento que foi muito maravilhoso, eu sempre peço isso, né, nos podcasts, como eu passei em medicina, que você deixasse um recado, né? Pode ser para a gente, tem muita gente aqui na mentoria que entra na mentoria justamente para ter um acompanhamento, porque voltou agora depois de anos, né? É longe da escola, gente, por exemplo, que quando fazia vestibular nem tinha filosofia e sociologia, nem estudava isso, né? Então a primeira vez que teve contato foi quando teve que voltar a estudar, que você desse assim um recado para essas pessoas, talvez uma coisa que você pensava ou que você ouviu ou você pensou ouvir, né, que mudou. Opa, chegou pergunta, ó, nem vai dar tempo de se despedir ainda porque tem pergunta. Deixa eu ver aqui. Ó, o estudo da redação, ela falou no iniciozinho da live, tá? Então, a gente vai deixar salvo para vocês verem, tá? Tem coisas muito interessantes. Assistam essa live, a galera que está aqui embaixo sabe que foi sensacional. A gente bateu até um pico de 70 pessoas aqui, pelo que eu estava vendo. Então, assim, vejam a live, tem muita coisa. Ela falou sobre redação, falou sobre matemática, falou como ela estudava os pontos fracos dela. Ó, a Karen perguntou, qual a sua dica para quem trabalha e estuda?
A mais importante de um estudo em casa e de qualquer coisa, eu acho que é a organização, é anotar as coisas que você tem que fazer para não perder o seu tempo, sabe? Se você trabalha e estuda, aí que você precisa investir em organização, aí que você precisa ter um bom planejamento e foco, assim, sabe? Ter um estudo mais focado nas suas dificuldades. Acho que otimização de tempo é muito importante para quem vive essa realidade. Com certeza. E assim, é buscar pessoas que ajudem nessa organização também, né? Tipo, não sair pegando o cronograma aleatório e É, tem que ser instruído, sabe? Assim, gente, a gente não pode. Exatamente, a Bia falou aqui, para não ficar perdida, porque senão você tem 1.000 conteúdos para ver, pouco tempo. E uma coisa que eu gosto muito de dizer, eu quero dizer aqui para Karen e para a Bia também, né, que estuda, a Bia faz outro curso, estuda para medicina, que ninguém, galera, ninguém que trabalha e estuda ou que faz outro curso e é vestibulando, faz isso porque quer. Ah, porque é minha vontade. sim. Não é por nossa vontade, com certeza a gente passaria o dia estudando. Mas essas pessoas fazem por necessidade. Talvez elas sejam as provedoras do lar, talvez a família esteja pressionando, e é por isso que você faz outro curso. Então, assim, eu acho que o grande ponto, e eu acho que isso também é um grande diferencial da mentoria e das pessoas que entram aqui, é não pedir que você chegue aqui com um perfil específico. Não, você tem que chegar aqui assim, já fazendo exercício físico, já indo para o terapeuta, você não pode trabalhar nem estudar, porque senão você não tem horário livre, e aí eu vou montar o seu horário em cima disso. Não, sabe? Tipo, as pessoas fazem porque elas necessitam disso. Elas têm uma necessidade por trás, ninguém sabe a história do outro. Então, a gente precisa trabalhar com o tempo que tem para ser feito, né? Aproveitar da melhor forma possível o tempo que ela tem disponível e não querer que a pessoa crie horas no dia dela. Todo mundo tem 24 horas. Eu ia dizer, infelizmente, mas não vou nem dizer isso, porque eu acho que se tivesse mais tempo, o povo tava mais doido do que já tá, hoje em dia. É isso, eu tenho muito medo dessa coisa de as pessoas ficarem mudando de cronograma e acharem um método revolucionário. E é bom investir tempo e dinheiro e a sua preparação em pessoas que saibam o que estão fazendo, sabe? Em pessoas. Importante investir isso em alguém que tenha responsabilidade com. Porque é uma coisa séria, sabe? Então, se você trabalha, você estuda, o tempo que você vai pensar em montar uma rotina, com certeza esse tempo poderia estar sendo utilizado de uma forma mais proveitosa. Sensacional. Ó, a gente tem algumas perguntas aqui que eu também acho interessante a gente responder. Gente, não se preocupe, se a gente não tiver respondido alguma pergunta agora, é porque hoje eu já falei no início da live e a Lívia já respondeu, ou então a gente vai deixar para os stories, mas não se preocupem, a Lívia também vocês podem, acredito, falar com ela no direct, né, que ela é super maravilhosa e acessível. Uma diva, né? Uma diva. Eu adoro conversar. Uma diva. Ó, perguntaram aqui algumas perguntas interessantes. Perguntaram, usou o método maratona de humanas? Eu não sei o que significa isso, não sei se é um compilado de questões, mas talvez a Lívia deva saber o que é. E também perguntaram sobre provas antigas, se é agora ou mais para frente. E aí, tipo, quais eram os seus simulados, né? Quais você fazia? Como é que você se organizava com relação a isso? Eu não sei o que é maratona de humanas, Deixa eu ver aqui. mas assim, O que será o maratona de humanas? o que é? Conte mais sobre ele. Deixa eu tentar adivinhar. Ai, não aparece a bola de cristal. Ah, mó vacilo, velho. Maravilhoso. Mas assim, eu fazia questões e simulados de humanas e assistia às aulas que mais densas, assim, que eu sentia mais dificuldade. E quanto aos simulados, eu fazia a prova, eu fiz todas as provas desde 2009 até 2019. Normal, PPL, eu fiz todas as provas do Enem e fui fazendo ao longo do ano, assim, desde o início. Aquelas mais antigas, de 2019, que tinham um outro modelo, que eram um pouco mais fáceis, eu fazia no início, porque não fazia muito sentido fazer elas no final da preparação, né? Então, elas foram feitas logo no início para eu ir pegando ritmo, para eu conseguir fazer as 90 questões e tal. E eu pegava os simulados que eu achava nos drives aqui, no Instagram, eu pegava o que aparecia, sabe? Os simulados que eu não podia ver um simulado. Eu vi o simulado, tava aqui.
Maravilhosa. Inclusive, gente, a gente da mentoria tem um simulado gratuito de segundo dia com resolução lá no nosso canal do Telegram. Pode falar comigo. Eu que respondo os directs, eu e Pedro. Podem falar comigo no direct que eu mando para vocês o link. Vocês acessam lá. Tem as 90 questões resolvidas em vídeo, né? Para vocês terem um gostinho da mentoria. Ó, responder aqui, essa galera é muito antenada. Tô falando que eu sou a Fátima Bernardes. É assistir tudo de humanas, igual uma série. Eu adorei o comentário do Saulo. Assistir tudo de humanas igual uma série depois do exercício. Mas se vocês não conhecem, é porque não funciona. Melhor do mundo! Mas assim, eu acho que se tu comentando um pouquinho como é que tu fazia com humanas, já dá um norte assim pro pessoal. Eu não fiz a maratona de humanas, não, não fiz, não. É, eu fazia seguindo o meu cronograma anual que eu tinha montado com uma carga horária menor do que as outras áreas, mas assim, fazia direitinho, tinha os dias para estudar história, geografia e tal, e foi ao longo do ano, fazia como os outros, tipo, as questões eram do cronograma anual e tal, nada de tipo ver 30 aulas e aí depois fazer só exercício, não rolou. É assim, eu não faço, assim, eu vou falar de forma pessoal, né? Como a gente falou no início, o que importa é o seu estudo ser ativo, mas eu não vejo muito nem pé nem cabeça, porque eu acho que o contrário é muito mais efetivo. Por exemplo, no meu caso, eu tinha duas histórias, duas geografias, filosofia e sociologia, então eu tinha 6 aulas semanais. Então eu fazia o contrário. Eu fazia primeiro as questões para dizer quais aulas eu ia ver, porque eu usava, né? Eu estudei no Aritsá, em Fortaleza, e o material do SAIS, a correção do SAIS, ela é excelente. Ela é uma correção que vem com competência e habilidade. Então, às vezes, ler uma resolução é uma aula. É literalmente uma aula. Então, eu fazia o contrário. Eu fazia primeiro o exercício para depois ver a aula e depois fazer, a gente chama aqui de QTQ, né? Que é fazer os exercícios, até porque não faria sentido eu ver uma aula sem treinar depois. Então tenta fazer um simulado depois do exercício, sim. Porque o simulado, ele é o geralzão. Eu digo muito isso, Kézia, minha mentoranda, ela sabe disso. Eu digo assim, o simulado, em 2 horas, você vê 40 temas, entendeu? 40 temas, Uhum. entendeu? E eu, assim, eu acho que faz mais sentido, assim, na minha cabeça, pelo menos, né? E, assim, falar sobre revisão parece até mentira, né? Mas, pra mim, revisão também é respondida com simulado, mas eu quero que Lívia conte como é que ela fazia a revisão dela pro pessoal aí. Olha, gente, em 2019 eu tentei alguns métodos de revisão. Tinha negócio de 7, 15, 30, não sei quantos Nossa, dias e isso não fazia sentido nenhum para mim, porque começou a bagunçar. Eu falei, gente, não dá certo isso, sabe? Aí, em 2020, eu falei, olha só, vou seguir isso aqui. Como eu fazia simulado toda semana, ficou muito claro para mim que meus simulados, como eles pegavam todos os assuntos, era um ótimo método de revisão, porque eu corrigia esses simulados depois e eu sabia onde eu tinha que focar mais e o que caía com mais frequência. Porque, assim, se eu fosse revisar o mês que eu tive de todas as aulas que eu estudei, eu não sei a incidência de todas essas aulas na prova, sabe? E aí o simulado já me dava uma noção muito maior. Então a minha revisão não peguei tipo um mês específico só para revisão, ou esse negócio de 7, 15, não sei quantos dias que não aconteceu isso, foi por simulado assim, e corrigindo esse simulado, foi assim. sensacional. Eu acho que a Raíssa, do Med Incentiva, né, que ela falou, achava que o problema estava em mim, mas isso acontece muito, porque eu digo por mim, né, eu criei meu Instagram, é porque eu não tenho mais, né, ele ainda continua lá por conta dos conteúdos que eu, com meu filtro pessoal, achei bacana, né, mas assim, eu deixei lá por conta disso. Quando eu criei meu Instagram em 2015, era uma febre. O 7, 15, 30, a galera mandava planilha para você fazer, e aí eu comecei a ver que, por exemplo, no início do ano ele era incrível, incrível. Só que, tipo, no cursinho, eu fazia cursinho, como eu disse, né, no Ari, e eu tinha 6 aulas por dia. Quando eu completasse um mês da minha primeira semana de aula, naquele dia eu teria que ver as matérias que estão completando um mês, as matérias que estão completando 15 dias, as matérias que estão completando uma semana e as matérias daquele dia. Se eu tinha 6 aulas no dia, eu tinha 24 temas para estudar no dia só. E, tipo, o dia tem 24 horas. Então, se eu não dormisse, nem comesse, nem fizesse mais nada, eu teria que dedicar 1 hora do meu dia para cada tema. E como você falou, o simulado, ele é excelente nisso. Por quê? Porque eu não preciso nem obedecer a curva de aquecimento, porque é um detalhe importante. A curva de aquecimento, ela não é uma mentira. Mas ela
é muito pouco funcional, velho, para quem é vestibulando, porque o volume de conteúdo é muito grande, sabe? Então, assim, nem entra na curva de esquecimento porque nunca passa de uma semana. Se o assunto for recorrente, ele vai estar no simulado. Você já fez algum simulado em matemática sem uma questão de combinatória ou de probabilidade? É, não, a Raíssa falou que achou que o problema tivesse com ela. Assim que eu olhei e falei, gente, mas tá muito claro que isso não vai funcionar o ano todo, porque se eu ficar fazendo isso o dia todo, eu não vou fazer questão, eu não vou assistir minhas aulas. Tá claro que não vai dar certo, né? É loucura, velho, loucura. Não tem agenda diária que aguente. E ela falou, né, que gosta muito de papel. Eu também gosto muito de organização. E não, você não vai encontrar uma agenda que tenha 40 linhas. As agendas estão muito reduzidas hoje em dia. Então, nós que precisamos de papel para nos organizar, é um gatilho você ter que anotar tanta coisa para revisar e estudar. É desesperador e angustiante. Então, assim, fazendo simulado semanal, não consigo fazer de 90. Separa, faz 45 num dia, 45 no outro, depois corrige. Já é uma forma de revisar. Assim, é mais uma tecla que a gente bate muito aqui na mentoria. As pessoas continuam, e tem professores, infelizmente, diretores, que ainda veem o simulado só como essa forma avaliativa. Mas o simulado é estudar. Fazer o simulado e fazer uma correção bem feita é estudar, é revisar. Como eu disse, a Lívia até confirmou. Se você fizer uma prova de matemática que não cair, combinatória, probabilidade, geometria plana, geometria espacial, você já fica logo com a pulga atrás dele. Que simulado velho ruim é esse? Que não tem uma questão disso? Por quê? Porque são assuntos tão recorrentes que a sua própria consciência já lhe diz. É para ter toda a prova que eu fizer. Então, toda semana você faz. Não precisava daqui a um mês. Não. Se você revisar toda semana, a curva de esquecimento ela não existe. Porque a cada uma semana você faz de novo. Cada uma semana você vai lá e faz de novo. Eu acho isso, assim, sensacional. E isso dá para fazer com todas as matérias e com humanas. É uma estratégia muito inteligente. Porque se você for parar para ver, tem muito conteúdo. História geral, pelo amor de Deus, homem, desde pré-história. Uhum. Muita coisa. E como você falou, as incidências, elas são completamente distintas. Compare quantas vezes caiu o Império Bizantino e quantas vezes caiu a Guerra Fria. É abissal a diferença. Então, eu não posso investir o mesmo tempo. Nem eu fazer o mesmo número de questões de uma matéria que não caiu nenhuma vez. Ah, mas pode cair, beleza, mas não caiu nenhuma vez. Aí eu vou dedicar, tipo assim, por exemplo, matriz. Não vou nem falar de matriz, vou falar, sei lá, vamos para biologia. Genética de populações, que caiu uma questão no ano passado. Pronto. Aí, porque caiu uma questão, você vai dedicar o mesmo tempo que você dedica, sei lá, ecologia e botânica, que botânica está crescendo desde 2018. Uhum. Uma que caiu uma questão, meu filho, pelo amor de Deus. Já caiu matriz também, pois estudo mais matriz do que combinatório para você ver se vai dar certo. Vai lá estudar. Vá. Dá uma de teimoso, vai estudar mais matriz do que combinatório para você ver como você vai arrasar na prova do Enem. Então, assim, toda semana você. não, polinômios, pode ser que caia polinômios, né? Vai que cai, né? Vai que aparece. Então, assim, a gente também precisa ter esse olhar de maturidade, porque também aqui na internet, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, vão existir pessoas falando, tá vendo aí, caiu genética da população, a gente tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, cai em questão de matriz. E se você não filtra, não porque essas pessoas estão erradas, porque isso não quer dizer que eu devo negligenciar, mas eu tenho que ter noção, velho, noção de tempo, noção de investimento, de tempo e de dinheiro também, sabe? Não se deixem enganar por essas pessoas, pelo amor de Deus. Tem que ser pé no chão. Eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu não estudei magnetismo. Não, eu fiz 3 anos de cursinho, eu não estudei magnetismo. Até porque eu era uma porta em mecânica. E beleza, magnetismo caía, mas o máximo que cai são 2 questões de magnetismo na prova. E mecânica caiu umas 6. E eu era uma porta de não saber. Assim, eu não sabia, se chama métrico decimal, tipo assim, eu transformação de quilômetro por hora para metro por segundo. Entendeu? Então, tipo assim, por que eu tava investindo tanto tempo? E o pior, para mim, é porque eu queria estar errado essa questão. Mas o pior é que eu acertei a questão de magnetismo da minha prova de natureza no chute. E eu acertei ela, só fiz 33 e passei na primeira chamada na Federal de Pernambuco, viu? Pra galera que fica, tem que fazer 40. Não tem, eu passei 33, Álvaro passou com 32, não tem pra que esse moído. Só que como era uma porta em mecânica, eu não tinha como, não, pronto, eu vou deixar de dar mecânica para fazer magnetismo, porque magnetismo é super importante. Porque cair uma vez, tipo, mano, não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Eu tenho um ataque do coração, pelo amor de Deus, não tem sentido nenhum. Deixa eu ver aqui, perguntas. Perguntaram aqui quantas questões você começou fazendo na prova, quando você fazia o simulado? Nos simulados,
20 e pouco em todas as áreas. Não, não, mas a única área que eu conseguia fazer mais era humanas, que aí já tinha começado com uns 32 assim, mas matemática era uma piada. Eu olhava e falava, ô meu anjo, tudo bom? E aí eu ficava rindo, ficava, assim tá difícil, né? Tá ruim pra você. Ai, ai, ai. Aí, nossa, quando eu tirei um 38 em matemática, mas eu chorei de alegria. Falei, olha aí, gente, olha. Onde nós chegou, né? Aquele meme. E Aquele meme onde nós chegou. era humanamente possível. Falava, esse Não, mas assim, pessoal aí tá me vendendo que evoluiu isso tudo, mas deve ter começado com 36 e agora tá evoluindo para 39 e eu aqui com 20 e pouco vou evoluir para quanto? Aí, quando os humilhados foram exaltados, eu falei, nossa, a história não, e eles são. é real. E sempre vai ser, gente. Assim, eu também gosto muito de falar isso nas minhas mentorias. Mais uma vez, se quer estar aqui, né, para comprovar o que eu estou dizendo, para comprovar que eu não estou mentindo. Eu fiz 37 no ano que eu passei, que foi em 2019. E a minha nota foi 891 em matemática. Ou seja, a nota já foi muito boa e o TRI foi melhor ainda. E aí você olha para uma pessoa dessa e a tendência da gente é pensar, meu Deus, eu nunca vou chegar aí. E aí eu digo, calma, são para 5 segundos. Você sabia que eu fiquei em recuperação? Recuperação é você não passar por ano, né? Não, eu não repeti o ano, né? Mas eu fiquei em recuperação em matemática no sexto fundamental, no sétimo, no oitavo, no nono e no segundo ano do ensino médio. Inclusive, quando eu estava no sexto, eu tive que ir para a prova final, porque foi a primeira vez que eu entrei em contato com números inteiros. E eu não entendi que diabo era o número negativo. Tipo, uma coisa que hoje é muito básica para mim, mas, meu Deus, pra que eu quero um número negativo se esse número é irreal na vida de alguém? Entendeu? Então, assim, se você olha para o histórico, e, tipo, meu primeiro ano de cursinho, eu devo ter feito 21, 20 por aí. Aí depois eu fui para, tipo, 30, sabe? E depois sabe, o crescimento, ele é gradual. E, assim, me preocupa os conteúdos que eu vejo hoje no Instagram, porque é como se a galera tivesse querendo vender uma fórmula mágica, mas não tem. Uhum. Não tem, gente. Infelizmente, se tivesse era ótimo. Ou não, né? Porque aí a gente sabe que seria super caro e pouquíssima gente ia ter como comprar e ter acesso. Então, ainda bem que não tem. Ainda bem que tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, porque isso requer disciplina, requer agarrar as oportunidades com força, né? Agarrar aquilo que a gente tem a oportunidade de viver. Ainda bem que não tem, né? Eu deixo muito claro isso, eu ia falar uma coisa, mas não vou falar, não. E assim, ter paciência, eu sei que a pessoa perguntou na melhor das intenções, com certeza, mas não se compare com a minha história, com a história da Lívia. Só veja a nossa história como inspiração de quê? Eu posso estar com 20, subir para 30 e depois mais. Pense só nisso, não pense que eu tenho que fazer 21 para depois. Não. A sua história, é a sua experiência, né? Como diria a Lumena, é a sua jornada. Então, é a sua jornada. É a sua jornada. Deixa eu só ver aqui. Ó, galera, a gente já passou aqui de 1 hora de live, né? E aí já são 10 e pouco. E como a gente quer a eliminação do BBB, o que é que nós vamos fazer? Eu vou falar com ó, aí a Raíssa, ó. Raíssa passou em medicina na UFMG, a nota dela é uma média acima de 800 e cacetada. Ficou em recuperação em inglês. Eu conheço uma amiga minha que passou, aquela, né? Amiga da minha vizinha, não sei de onde. Mas uma menina que é amiga minha, ela foi em recuperação, pô, em educação física no fundamental e passou de primeira em direito na UFRN, sabe? Então, assim, a gente vê que as pessoas, elas não... O meu passado não me define, sabe? Já diria a grande filósofa Andressa Urach, inclusive ela foi... a Jojo Todinho repetiu essa frase, né? Que o passado, ele não é lugar de permanência, é lugar de referência. Né? Eu pego o meu... Gente, Andressa Urach sempre grande filósofa, grande filósofa. Então, você pega o seu passado e até o seu atual lugar, né, onde você está agora, e use isso como referência. Né? E não, vou ficar aqui, pronto. Não, é para cima, sempre para cima, sempre para cima. Né? Não seja a pessoa... Eu não vou citar quem é, né, para não ser cancelada, porque a Jojo falou que as pessoas, elas caem do cavalo para aprenderem a ser pessoas melhores. Mas tem gente que quer ficar no chão. Ela estava se referindo a um famoso MC. Aí, ó, que frase. Gente, essa frase poderia ir para a redação. Sério, sério. Por favor, Andressa Urach e Jojo Todinho.
perfeito, né? Então, assim, utilizem as histórias das pessoas como fonte de inspiração. E ver que é possível, sabe? Não é uma coisa fácil. Eu tenho bastante medo quando a gente traz aprovados aqui, tipo, as pessoas não notarem que foi um processo, pô. Foram 2 anos estudando muito, sabe? Não foi um dia que a Lívia estralou o dedo e, oh, linda, pronto, tô acertando 30 anos em matemática. Sim. Lembrem disso. E ela tá aqui hoje mostra que, assim, tem que relembrar tudo que ela viveu para estar aqui, sabe? Não anular. Tipo, porque passou, então não passou sofrimento nenhum. Não. Com certeza ela teve seus perrengues, né? Teve os seus momentos de dificuldade, mas com certeza ela soube equilibrar muito bem. E aí, né, agora, realmente, para a gente poder encerrar, mas eu vou colocar uma caixinha de perguntas também. Falem com a Lívia no Instagram dela, né? A gente vai, talvez ela até responda, a gente vai fazer um post, né, quando a gente libera ela para ser mentora. Então, a gente bota essas perguntas que vocês fizerem, continuem mandando. Assim que a gente encerrar aqui, eu boto lá nos stories, como eu estava dizendo, né, antes da outra pergunta que chegou aqui, para você dar um recado, né, para as pessoas, o que é que você diria para as pessoas que estão aqui na live, para as pessoas que vão assistir a live gravada, um recado com toda a sua experiência, né, e principalmente para pessoas que vivem o mesmo que você, que fizeram outro curso, mas que têm lá no fundinho do coração esse desejo de fazer medicina e precisam aí desse incentivo de coragem. O que é que você diria aí para essa galera? Muitas pessoas que têm mais de 20 anos, que têm 30, me procuraram para falar essa questão da idade também, que é um peso, né? Que as pessoas. É mais um peso que as pessoas colocam na gente do que. E aí a gente acaba criando isso. Eu vou. Eu já fui muito criticada por ter trocado de profissão assim e por não ter tantos privilégios para poder fazer isso, mas assim, eu desejo coragem a essas pessoas, coragem necessária e eu vou falar duas frases que me motivaram. A primeira foi quando eu saí desse processo, eu estava 3 meses estudando e a prova da UERJ era uma coisa muito absurda para mim. E foi o meu primeiro pico de êxtase, assim, quando eu tirei a A na UERJ, 3 meses, depois de 9 anos longe. E aí a frase gritou assim na minha cabeça e eu ficava olhando para ela todo dia, que era: se é possível ao mundo, é possível a mim. Durante esses 2 anos eu fiquei lendo essa frase, relendo e relendo, que é possível, sabe? Se é possível a mim, é possível a você, que não é coisa de outro mundo. E aí, para finalizar, eu cito Simone de Beauvoir, que ela fala: o que o meu passado deixa para mim a liberdade é que eu não sou escrava dele. Então, o meu passado diz muito sobre as minhas experiências, mas não me prende a ele, sabe? Então, é isso, gente. Estamos sempre podendo viver novas coisas e estamos diante de escolhas diariamente. Então, eu desejo coragem, não se sintam presos ao passado de vocês, porque eles estão lá para ser experiência. Gente, gente, essa frase é sensacional. 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 Se é possível alguém que ficou em recuperação em matemática a vida toda, é possível também a você. Se é possível para alguém que passou quase 10 anos longe do ensino médio, é possível a você. Se é possível a alguém que tirou 700 pontos e depois subiu para 800, é possível a você. Eu acho que não teria um jeito melhor da gente encerrar esse momento. Quero muito agradecer vocês que ficaram aqui até o final. Nós vamos deixar a live salva, é muita preciosidade para a gente não deixar aqui. Agradecer também a Lívia, né, por esse momento, esse tempo que ela separou aqui para estar com a gente na live. Dizer que foi maravilhoso, né? Eu aparento, às vezes, estar super uhul, assim, mas, assim, eu como uma pessoa de... Eu tenho 21 anos, mas estou mais perto dos 20 do que fazer 22, então eu estou mais para 20 do que para 21. Eu fiz 21 há pouco tempo, então, assim, com certeza ouvir essas histórias transformam a minha vida, né? E com certeza me trazem muita experiência que não necessariamente eu preciso viver, né? Mas que transformam realmente a minha caminhada. Agradeço muito, assim, em nome de toda a equipe da mentoria, dizer que vai ser uma alegria ter você no nosso time. E você, né, que quiser ser mentorado da Lívia, né? Quiser ter aí esse acompanhamento com ela, pode ficar aguardando que essa semana a gente vai dar todas as informações. Então, muito obrigada mesmo vocês que acompanharam. Compartilhem nos stories, né? A live que a gente vai deixar salva. E se a Lívia quiser se despedir da galera, esse é o momento. Gente, eu quero, emotiva. Tetê, muito obrigada, você é uma querida e eu já sabia que era, porque eu acompanhava pelos stories, mas,
poxa, me surpreendeu muito positivamente. Estou muito feliz, muito mais feliz. Muito obrigada a todos os comentários. Todos eles são muito importantes, muito importantes, porque eu cresço com vocês me ensinam tanto, tanto, tanto. E é importante saber que está fazendo algum sentido, o que eu vivi, o que eu estou falando aqui. Então, muito obrigada a todo mundo que acompanhou, obrigada por todo carinho. E é isso, gente. Vai ser um prazer estar na mentoria. Yay! Então aguardem que essa semana vem muita coisa, tá? E também a gente vai ter mais convidados aqui, né? Pessoas com histórias completamente distintas, mas com uma experiência, uma bagagem de experiência bem parecida, né? Então fiquem ligados. Um beijo pra vocês, né? Vamos voltar muito agora no Big Brother, que já. Acho que é hoje a eliminação, né? Espero que eu não esteja errada. E até amanhã de manhã nos stories, né? Que a gente já vai estar lá dando gás novamente, dando aquele bom dia. Um beijo para vocês, um beijo para a Lívia, né? Boa noite para todos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo, gente! Beijo, galera.